E aí, galera, tudo bem com vocês? Então hoje vamos falar sobre o novo livro do Harry Potter, o oitavo livro da série, aí que está repercutindo no mundo inteiro e já está sendo um dos livros mais vendidos e com certeza baterá todos os recordes de vendas aí no mundo inteiro, em sites, enfim. Gente, esse livro é um dos livros mais aguardados do ano. Esse livro é, quando foi anunciado, enfim, deixa eu contar primeiro a minha relação com esse mundo Harry Potter, né? Primeiro, eu conheci Harry Potter, acho que não foi no primeiro livro, e não foi através dos livros, e sim através dos filmes, acho que foi quando lançou o filme A Câmara Secreta. Então, antes disso eu não dava bola, sabia sobre a existência de Harry Potter e também aí a moda toda. Eu nunca fui muito seguir moda, mas na época, como assim, né? Nós criança, adolescente, enfim, é, fomos seguindo tudo no mesmo barco, né? Mas aí foi o que aconteceu. Quando eu assisti o filme A Câmara Secreta, eu fiquei louco. Eu quero ler tudo, quero ler tudo. Aí então fui buscar os livros, e quando eu assisti a Câmara Secreta, não foi no cinema. Eu acho que já tinha lançado o livro da Ordem da Fênix. Então eu li tudo e acompanhei. Eu lembro que no lançamento do último livro do Harry Potter, As Relíquias da Morte, menino, foi um alvoroço. Eu agoniado porque eu não conseguia na época comprar pela internet, então tinha que esperar chegar aqui na minha cidade. Foi um alvoroço. E a minha relação com Harry Potter é assim uma relação muito prazerosa. Eu consegui aprender a ler inglês através dos livros do Harry Potter. Como eu já tinha lido toda a obra, toda a série, então eu já sabia como é que era a escrita da J.K., também já sabia como é que estava a estrutura do texto, as frases, enfim. Então, quando eu peguei o livro em inglês, eu não tinha na época uma base de inglês, mas já sabia algumas palavras. E, claro, na época eu precisei de dicionários, eu lembro que eu grifava bastante coisa, procurava bastante coisa no dicionário, na época eu não tinha muito acesso à internet, então não é como hoje que nós temos os readers que quando você vai ler e não sabe o significado daquela palavra, você clica naquela palavra, como o Kindle, por exemplo. E não tinha, né, na época, por exemplo, também celulares assim sofisticado como nós temos hoje, mas era com um dicionário mesmo, e eu acho que daí que eu peguei bastante vocabulário e, enfim, aprendi bastante palavras e consegui ler os livros do Harry Potter em inglês depois que eu tinha lido em português, e desde então eu consigo ler naturalmente textos e livros em inglês, livro geral, né? Mas é tudo através do maravilhoso da maravilhosa série da J.K. Rowling. Mas vamos falar do novo livro, né? O novo livro do Harry Potter, que é o oitavo livro do Harry Potter, and the Cursed Child, que é a tradução aqui no Brasil vai ficar A Criança Amaldiçoada. Está previsto para ser lançado no dia 31 de outubro pela editora Rocco. Então, aguardem aí, no Dia das Bruxas está vindo uma tradução para o português deste livro. Então, 9 anos depois do último livro a ser lançado da saga Harry Potter, que é As Relíquias da Morte, nos deparamos com esse livro muito bom. Eu não digo maravilhoso porque ele não é fenomenal assim e tal. Ele é um livro muito nostálgico. Eu gostei dele, mas não pela história em si, porque, enfim, não é um livro fenomenal, mas o que eu gostei dele foi mais pela nostalgia, trazer tudo aquilo de volta. Foi algo arrebatador por isso. Como, por exemplo, nas primeiras páginas desse livro, nós nos deparamos com Harry Potter e seus filhos, e também os filhos do Ron e da Hermione na estação, indo para a plataforma 934. Isso aqui a gente já
é muito nostálgico, a gente já lembra aquelas cenas do primeiro livro. Gente, é algo fenomenal por isso, por essas sensações incríveis. A história do livro, ele acontece 19 anos depois do que aconteceu lá naquele livro Relíquias da Morte. Esse livro ele vai abordar o cotidiano, né, a vida deles, de adulto. Harry já trabalha no Ministério da Magia, então é um adulto bem ocupado, com vários afazeres. A Hermione também. E, enfim, todos já têm uma estrutura bem organizada, de certa forma. Mas o foco principal é com a geração dos filhos dele, né? Com essa geração nova, como por exemplo o foco principal aqui que eu cuido para que é bem enfoque mesmo nesse livro, é a relação da interação do Harry e do segundo filho dele, o Albus Severus. Com o segundo filho de Harry, o Albus. E essa interação, porque não é spoiler, gente. Não vou contar spoiler aqui. Mas essa interação do Harry com o filho não curte muito essa fama toda do pai e ter que carregar isso nas costas. De certa forma é um fardo para ele, e ele não se dá muito bem com essa relação. Até por causa disso, talvez seja por causa disso, eu não vou contar, a casa dele vai ser diferente dos demais, da família dele. Gostei bastante, bastante, bastante de reviver tudo isso. Principalmente lá na hora do Chapéu Seletor, escolhendo as casas para onde vai os filhos de Harry, os filhos de Hermione e Ron. Muito bom. O Albus, que é o filho do Harry, ele se torna melhor amigo do... Vou dar só uma dica. O nome do menino é Scorpius Malfoy. Não vou contar o resto. Mas ele se torna o melhor amigo do Scorpius Malfoy. Gente, gostei bastante dessa interação, desse mundo, reviver tudo isso. Eu não quero muito focar nessa... Porque tudo que eu falar aqui é spoiler. Porque esse livro aqui, ele de certa forma ele é contado de uma maneira muito rápida. Você lê o quê? Você lê 30 páginas, 30 e poucas páginas, e essas crianças já passaram-se 3 anos que elas estão nessa escola, na escola de magia. Então é um livro muito frenético, ele é muito rápido, os textos estão muito bem construídos, os diálogos também são bem construídos. E esse livro aqui, como vocês sabem, né, muita gente já me perguntou isso, mas eu vou falar de novo aqui. Esse livro aqui, ele faz parte, aqui são o script todinho, o texto todo da peça de teatro que estreou no dia do lançamento desse livro, que acho que foi no dia 31, dia 30, 31. Que também em relação à mesma data do aniversário de J.K. e do aniversário de Harry, então tudo estava batendo. Então lá em Londres estreou essa peça. Então aqui vocês, quando forem ler, vocês verão que a estrutura de uma peça, todo como estruturado, né, a peça realmente. Vou mostrar aqui para vocês, só dar um aperitivozinho. Agora sim, olhem aí, vocês podem ver, tem o personagem, tem a fala dele, então tá nessa estrutura de peça mesmo. E eu achei bem interessante. O livro, ele não é um livro cansativo, é um livro bem frenético, as coisas vão acontecendo de uma maneira muito rápida e é muito dinâmico isso. Talvez seja por causa que isso já é a peça, e talvez seja por isso, tem que ser bem dinâmico mesmo, e não uma coisa meio monótona. Uma coisa que é bem interessante é que, não é spoiler, gente, é que o Harry, Hermione, Ron, eles vão conviver com alguns fantasmas do passado, vão reviver alguns fantasmas do passado, e isso é muito bom, porque você vai ter aquelas sensações de flashback, sabe, dos outros livros, e isso me deu vontade muita, muita mesmo de reler toda a série. Eu pretendo reler um dia, quem sabe o ano que vem, em inglês, eu quero reler em inglês.
queria reler, vou ver se eu ainda adquiro. Eu não tenho essas edições, queria reler na edição britânica, que é a edição original, né? Foi escrito em inglês britânico, então eu queria muito ler nessa edição. Vou ver se eu consigo, quem sabe o ano que vem. Mas eu pretendo reler, com certeza, que depois que você... Quando você terminar de ler esse livro, você que gosta de Harry Potter, quando você terminar de ler esse livro, você vai sentir a mesma sensação. Meu Deus do céu, eu preciso reler tudo isso. Tudo isso é muito bom, reviver tudo isso. Eu lembro que nessas épocas de lançamento, eu ficava muito ansioso para ler. Eu, quando pegava esses livros de lançamento, eu lia assim, de uma forma bem, bem rápida, bem rápida. Em poucos dias já tinha devorado o livro. Aí, como passava a ansiedade, aí eu voltava e relia todinho, bem tranquilo. Demorava alguns mais dias, mas era muito bom. A gente, né, isso aqui fez parte da minha infância, da minha adolescência. Então, é algo assim muito prazeroso reviver tudo isso. Então, o livro em si, a história em si, não é algo fenomenal, oh meu Deus, não sei o quê. Mas o livro é muito nostálgico para quem gosta de Harry, para quem gosta desse mundo, é um prato cheio. É um prato cheio. Então, gente, não deixe de conferir o livro. Se você lê inglês, pegue logo esse livro em inglês e leia logo. Mas, se não, né, tem que aguardar, infelizmente, a tradução, que sairá em outubro, dia 31 de outubro. Tá perto, né? De certa forma. Então, gente, é isso. Essa foi a minha opinião, né? Porque eu não queria muito falar sobre a história em si do livro, mas a história está muito boa. Vocês vão esperem aí muita aventura, muito drama, muita nostalgia, reviver algumas cenas do passado. Vale muito a pena conferir isso. E outra coisa, essa peça aqui deve ser maravilhosa, né, lá em Londres, maravilhosa, com os cenários todos. Fazer o quê, né? Fica só na vontade. Então, gente, é isso. Essa é minha opinião sobre o livro. O livro está nota 10, muito bom. Então, não deixe de conferir. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, ajuda a divulgar o canal e não se esqueça, se você não está inscrito, se inscreva, ok? Até mais!